Olá, pessoal. Vamos iniciar, então, nossa aula de hoje. Iniciamos aqui um novo projeto chamado de Bureau. Então, nós vamos construir uma API e, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai configurar a estrutura da nossa aplicação. Então, a ideia é que a gente construa uma API, back-end, e a gente também vai trabalhar num front-end. Vamos iniciar criando esse back-end, e, terminando essa etapa, a gente parte para a parte do front-end. Vai ser uma aplicação voltada para um salão de beleza, e nós teremos, no nosso back-end, todo o controle de acesso que a aplicação vai ter, e na parte do front-end vai ser a parte em que o dono do salão de beleza vai poder ter o controle de todos os agendamentos que forem feitos para o seu salão. E os seus clientes poderão também fazer o agendamento. Poderão agendar lá a utilização do salão, por meio do front-end. Então, vamos lá, vamos falar sobre a nossa aplicação. Primeiro, eu vou mostrar aqui como é que está a nossa estrutura. Eu estou com a documentação referente a essa aula já prontinha aqui, que a gente vai fazer essa apresentação daqui a pouquinho. Eu estou utilizando aqui o Hyper, onde eu selecionei a pasta do nosso projeto. Estou utilizando o VS Code, ou de ponto, é um atalho que eu utilizei para a gente poder já abrir a nossa aplicação. A aplicação está aberta e depois a gente vai fazer um comentário geral sobre toda essa nossa aplicação. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a estrutura da nossa API. E nós vamos construir essa aplicação do zero. Claro que a gente não vai aqui codificar, a gente não vai digitar, né? Eu já vou apresentar já o código pronto, a gente só vai fazer os comentários para a gente poder ganhar tempo. Como eu já disse, trata-se de uma aplicação para um salão de beleza. Ela é constituída de uma API, um front-end web e um front-end mobile. E a gente vai estar falando mais no decorrer do nosso curso. Nesse momento, a gente vai trabalhar com a criação da nossa API. E aí a gente vai relembrar algumas definições que nós já vimos em períodos anteriores, mas vale a pena a gente dar uma relembrada aqui nos conceitos de API REST, também chamada de API RESTful. É uma interface de programação de aplicações, API ou API Web. Está em conformidade com as restrições do estilo de arquitetura REST, permitindo a interação com serviços web REST. Vamos entender o que é isso. REST é a sigla em inglês para Representational State Transfer. Em português significa transferência de estado representacional. Essa arquitetura ela foi criada pelo cientista Roy Fielding. Na prática, uma API é um conjunto de definições e protocolos usados no desenvolvimento e na integração de aplicações. Às vezes, as APIs são descritas como um contrato entre um provedor e um usuário de informações, estabelecendo o conteúdo exigido pelo consumidor, aquele que faz a chamada, e o conteúdo exigido pelo produtor, aquele que dá a resposta. Então, esse aqui é mais ou menos um esquema de cliente-servidor. A API ela vai ser consumida, ela vai oferecer serviços. Então, o front-end, as aplicações, poderão consumir serviços dessa nossa aplicação, dessa nossa API. Por exemplo, o design da API de um serviço meteorológico pode especificar que o usuário forneça um CEP e o produtor responda em duas partes. A primeira contendo a temperatura mais elevada e a segunda com uma temperatura mais baixa. Então, você imagine que você acessa um site na internet e, por meio desse site, você quer saber duas informações: a temperatura mais elevada e a temperatura mais baixa de uma determinada região. E aí a gente está considerando aqui a entrada de dados como um CEP. Então, naquele site, você informa o CEP, e aí a sua aplicação front-end, aquele site, vai fazer uma chamada à API, que é o que a gente está propondo aqui, a construção de uma API,
ou seja, ele vai consumir um serviço da API e a API vai retornar as informações desejadas. No caso, as temperaturas, a mais elevada e a temperatura mais baixa. Em outras palavras, ao interagir com o computador, um sistema, para recuperar informações ou executar uma função, a API ajudará a comunicar o que você quer ao sistema para que ele entenda e realize o que foi solicitado. Então, você faz uma solicitação à API, você solicita o serviço e a API te dá um retorno. No exemplo aqui que nós consideramos, imagine que um site, uma API dos Correios, por exemplo. Eu posso passar um CEP por meio de um aplicativo mobile, de um celular, ou então de um site. Eu forneço o CEP para a API dos Correios e ele pode me retornar o quê? Os dados daquele endereço, daquele CEP. Seria um outro exemplo. Pense nas APIs como um mediador entre os usuários ou clientes e os recursos ou serviços web que eles querem obter. É exatamente essa a ideia. O usuário ou cliente ele deseja um determinado serviço e a API vai oferecer, vai fornecer um serviço. Eu quero fazer uma consulta, por exemplo, aos serviços médicos de uma clínica que ela pode oferecer. A clínica médica pode me fornecer uma API que me retorne todos os serviços oferecidos. Então, qualquer site, qualquer aplicativo que fizer uma requisição, que consumir serviço dessa API, tem essas informações sendo retornadas. Então, a API é mais ou menos isso. Essa é a ideia básica. As APIs também servem para que organizações compartilhem recursos e informações e, ao mesmo tempo, mantenham segurança. E a gente vai ver aqui toda essa parte de controle de acesso, o controle e a obrigatoriedade de autenticação. Então, a gente vai ver tanto a parte de autenticação como também de autorização. A gente vai entender isso perfeitamente no decorrer das nossas aulas. Pois permitem determinar que tem acesso, quem tem acesso e o que pode ser acessado. Essa é a ideia. Outra vantagem de usar APIs é que não é necessário saber todos os detalhes sobre o armazenamento em cache, como os recursos são recuperados ou qual é a origem deles. Quer dizer, quem está consumindo a API, quem está fazendo chamadas APIs, não vai estar preocupado com isso. Os sites, os aplicativos, mobile, não estão preocupados com isso. Então, as aplicações são independentes, é uma arquitetura independente. Bom, agora vamos falar do nosso projeto. A seguir, nós temos as definições do nosso projeto e o pontapé inicial para essa nossa jornada. Então, eu criei uma pasta, né, na minha máquina chamada API Node.js Build Cell, e eu vou compartilhar essa aplicação com vocês, aula a aula. O nome do projeto é esse, API Node.js Build Cell. E aí, o que nós fizemos? Nós utilizamos esse comando de yarn init-y para a gente poder criar o nosso packed.json. E depois, eu utilizei o code ponto, como eu já mostrei para vocês aqui, né? Utilizei o code ponto para poder abrir a nossa aplicação no VS Code. Então, no momento que a gente utilizou esse comando yarn init-y, nós criamos o arquivo packed.json. Então, eu vou entrar aqui na aplicação e vou mostrar para vocês, já aqui a aplicação aberta, no VS Code, a gente vai comentar todos os detalhes dessa aplicação. E aqui no packed.json nós temos as configurações da nossa aplicação. Então, o packed.json, como a gente já sabe, está no formato objeto. Não está apresentando. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, teoricamente está normal aqui. Ah, sim, sim. Vou fazer com o compartilhamento da tela. Isso. Tudo bem. Então, agora, a gente retorna aqui, né? Agora sim? Ok? Então, agora, olha, executando esse comando yarn init-y, nós criamos o nosso packed.json, e aqui, olha,
dentro da nossa aplicação. Agora, vocês podem ver, né? A gente tem aqui no formato de objeto esse arquivo packed.json. Então, a gente tem aqui as propriedades e os valores. Nós temos aqui o nome da nossa API, a versão, o nosso arquivo principal, o tipo de licença. A gente está utilizando a dependência Express, né, que representa o nosso servidor web, né, nessa versão. Então, esse é o nosso arquivo de configurações que nós definimos. Bom, para a gente poder utilizar essa biblioteca Express, é necessário nós instalarmos esse servidor. Então, nós criamos aqui o Yarn Add Express, onde nós definimos a criação, onde nós criamos essa dependência, que vai representar o nosso servidor. Então, só para poder relembrar, né? No momento em que eu crio essa dependência, dentro da pasta Node Modules, todo projeto que nós adicionamos, ela sempre vai entrar nessa pasta Node Modules. Por exemplo, o Express. Se eu procurar aqui, ó, aqui está o projeto Express. Ok? Então, a gente vem aqui o projeto Express e ele funciona em cascata, né? O Express, por sua vez, ele tem o seu packed.json, que tem as suas dependências. Então, todas essas dependências aqui do Express, todas elas são também criadas dentro da pasta Node Modules. Então, é mais ou menos uma operação em cascata. Muito bem, vamos aqui, voltar aqui para o nosso tutorial. Então, e esse arquivo yarn.lock, que ele cria também, esse arquivo, ele contém uma espécie de cache, né, com as informações do projeto. Inicialmente, na pasta raiz, criamos a pasta source, ou src, onde a gente vai fazer a centralização dos arquivos fontes principais da nossa aplicação. Então, a gente tem aqui, ó, dentro da pasta source, nós temos os arquivos principais. Quais são eles? O arquivo app.js, que representa a configuração do servidor Express. A gente tem o arquivo routes.js, onde ficarão as rotas da nossa aplicação. E a gente tem o arquivo server.js, que representa a criação do nosso servidor. Então, a gente vai comentar daqui a pouquinho cada um desses fontes aqui. Na construção do nosso app.js, iremos utilizar classes no back-end da aplicação. Isso é uma característica, normalmente, das APIs. Eu vejo muita vantagem na utilização de classes para APIs, e esse vai ser o nosso padrão de codificação, né? O nosso padrão de projeto. Como eu coloquei, a utilização de classe é uma forma bastante interessante de trabalharmos, principalmente no back-end. No front-end, nem tanto. No front-end, nós temos aí outras alternativas que nós, inclusive, vamos ver durante as nossas aulas. No back-end, as classes são bastante úteis, pois a classe sugere um nome para alguma funcionalidade dentro da aplicação. Portanto, daqui em diante, a gente vai trabalhar com classes no desenvolvimento dessa nossa API. Então, aqui eu tenho as listagens da nossa aplicação, que eu vou fazer o comentário, né? E aqui eu coloquei como é que a gente vai fazer para poder executar essa nossa aplicação. Então, eu já vou fazer aqui a execução dela, né? Estou aqui com o meu projeto, já abri aqui um prompt, né? Eu vim aqui e já criei aqui um terminal, né? Já acessei um terminal, e dentro desse terminal, o comando que eu vou utilizar para poder executar é esse aqui, ó, node src server.js. Então, a gente está utilizando o Node, é uma tecnologia que nós já vimos aí nos períodos anteriores. Utilizamos o Node. O nosso arquivo principal, server.js, está dentro da pasta src. Então, eu vou executar exatamente esse arquivo, que é o server.js. Então, quando eu executo aqui, ó, teoricamente não está acontecendo nada. Afinal de contas, a nossa aplicação está bem assim no início, mas a nossa aplicação já está em execução. Ou seja, a nossa aplicação já está ouvindo
qualquer tipo de requisição na porta 3333. Então, eu já vou mostrar para vocês aqui que no navegador, eu vou abrir aqui uma aba e vou fazer uma chamada a essa porta 3333. Então, vou chamar aqui localhost, que é o nosso domínio local, 3333, dei o Enter. O que aconteceu? Ele já me retornou aqui uma mensagem, um objeto representando uma mensagem, Hello World. Vamos entender como é que a gente rodou isso aqui? É bom que a gente dá uma recapitulada nesses conceitos de API. Então, vamos lá. O que nós fizemos aqui? Depois que nós criamos o nosso package.json, que é o arquivo de configurações do nosso projeto, que a gente já comentou, em destaque aqui o Express, que foi a dependência que representa o nosso web server, nosso servidor, que vai ficar ouvindo as requisições. Por exemplo, aqui, olha, quando eu fiz essa chamada, quando eu executei aqui o localhost 2.33, ele me deu essa resposta. A aplicação me devolveu essa resposta. Portanto, esse nosso servidor, ele já estava ouvindo as chamadas na porta 3333. Muito bem. O que esse servidor, na verdade, faz? Ele vai importar o app, uma constante app, de dentro do arquivo .app. Esse ponto indica o diretório que eu estou, né? No caso aqui o src, e eu vou executar aqui a nossa aplicação, que é esse que é representada por esse app.js. Então, esse server JS serviu para poder permitir que a nossa aplicação seja ouvida, que a nossa API seja ouvida na porta 3333, e a partir daí eu vou disparar o meu app. E o que faz esse app? Vamos entender aquela resposta. Eu comentei todo o código, vou compartilhar com vocês. Tá? Tudo isso a gente já viu no período anterior, mas a gente vai dar aqui uma recapitulada. Então, lá no início, eu defino aqui essas duas constantes, uma que representa o nosso servidor, ou seja, eu estou importando de dentro da minha biblioteca Express, eu adicionei ao projeto, vocês se lembram? Eu comentei inicialmente, né, aqui, a gente fez, nós adicionamos o Express dentro da nossa aplicação, tá? Lembrando que esse material aqui vai estar disponível para vocês, tá? Todos os comentários iniciais que eu fiz, vai estar disponível para vocês também. Então, no momento em que eu adicionei o servidor à nossa aplicação, e o gerenciador de dependências que eu estou utilizando aqui é o Yarn, né? Ele já colocou dentro da pasta Node Modules esse Express, que vocês veem. Opa, me parece que tem alguém chegando aí. Olá, é o Jonathan. Boa noite, Jonathan. Bom, deixa eu voltar aqui, né? Eu comentava que nós utilizamos aqui o Yarn como gerenciador de dependências. Dentro do nosso projeto está aqui o Express, como eu já comentei. A partir daí, o que nós fizemos? Nós importamos esse Express. Criamos uma constante chamada Express, que vai representar o nosso web server, o nosso servidor, aquele que vai ficar ouvindo e permitir que eu faça requisições desse tipo. Então, por exemplo, eu fiz essa chamada e ele me retornou essa mensagem. Defini um arquivo para as minhas rotas, para as rotas da nossa aplicação, e eu criei uma constante routes, ou routes, a partir do arquivo routes. Então, dentro da pasta src, eu tenho aqui o arquivo routes, está aqui, ó, routes.js, e aqui nós definimos as rotas, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? E aqui nós temos a nossa classe, a classe que representa a aplicação. Então, eu coloquei aqui nos comentários, e dentro dessa classe nós temos aqui um método construtor, que é chamado automaticamente quando a gente instancia aquela classe, quando a gente executa, quando nós criamos executamos a nossa aplicação. Seria mais ou menos se eu estivesse executando essa classe. Na verdade, eu estou criando uma instância para essa classe.
que é a representação de um objeto. Quando a classe é chamada, esse método construtor ele é executado. Então, a gente executa esse constructor aqui, de forma automática. Tá? E o detalhe é que esse método ele é executado apenas uma vez, somente uma vez. Dentro desse método, o que a gente faz? A gente executa aqui o nosso servidor, a gente dispara aqui o nosso Express. Então, a gente está utilizando aqui o this, que representa, no caso, a nossa aplicação, ele representa o objeto, nesse caso, a nossa aplicação. A partir de agora, a minha aplicação, ela passa a receber métodos HTTP. Eu chamo por meio do meu navegador. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz essa execução, estou utilizando o método GET. Depois eu executo aqui o método HTTP chamado GET. A gente vai ver os outros métodos, né? Tudo aquilo que a gente já viu no período passado, vamos rever a construção dessa aplicação. Executamos aqui um mirror, que serve como uma espécie de interceptador muito útil quando eu quero fazer validações, e nesse caso aqui, nós o utilizamos apenas para habilitarmos a nossa aplicação para trabalhar com objetos no formato JSON. JavaScript Object Notation. Vou falar muito mais sobre isso. E depois, aí ele executou esse método, e depois eu vou e executo o meu routes, que é exatamente esse método aqui, ó. A partir de agora, as minhas rotas elas são declaradas. E, finalmente, eu exporto o meu servidor. Exporto essa instância que foi criada. Bom, o mais importante aqui agora é que as minhas rotas, elas foram declaradas e estão disponíveis. E aonde é que eu vou ver essas rotas? Essas rotas serão vistas dentro do arquivo routes. Dentro dessa pasta SRC, eu mandei importar aqui o routes. Agora sim, a gente vai analisar esse arquivo routes, routes.js. Então, vamos lá. Isso aqui é o mais importante, né, no aspecto de visual, aspecto de retorno, aquilo que a nossa API está oferecendo de serviço até o momento. Então, o que a gente faz aqui? Eu criei um router, criei essa constante, e estou buscando de dentro lá do nosso servidor. Separamos a parte de roteamento do Express em outro arquivo. Como eu já havia comentado sobre o Express. E aqui, o que eu fiz? Eu estou criando uma variável, uma constante, chamada routes, que vai representar o meu roteamento. E a partir daí, eu posso utilizar, a partir desta constante, os métodos HTTP. No meu caso aqui, olha, nesse caso, eu estou usando o método GET. Então, nós definimos uma rota barra. Então, quando eu venho aqui, só para a gente poder relembrar, lá na nossa aplicação, quando eu coloco aqui localhost 2.3333, em primeiro lugar, eu estou definindo o meu domínio local, poderia ser um outro tipo de servidor. No caso, o meu servidor web Express está rodando nesse domínio local. Então, eu rodo esse domínio e na porta 3333. E a rota, ela vem exatamente aqui, ó, barra. Nesse caso, eu posso omitir o barra. Mas se eu colocar o barra também, o resultado é o mesmo. Então, eu posso executar sem o barra ou a barra. Mas, na verdade, essa barra é que representa essa rota aqui, a rota barra. Então, quando eu coloco routes.get, eu estou permitindo que a minha aplicação receba requisições do tipo GET na porta, como nós definimos aqui em server, né? 3333. Muito bem. Relembrando um pouquinho, né? Esse método, o que a gente faz? A gente tem aqui alguns parâmetros. No caso, 2. O primeiro parâmetro é o nome da rota. No nosso caso, é a rota barra. O segundo parâmetro, aqui nós utilizamos uma arrow function, que é uma função, nós podemos chamar de uma função mais resumida, né? Esse arrow é exatamente essa seta aqui, ó, que representa uma função, uma espécie de função anônima.
E essa função, ela simplesmente nos retorna esse objeto. Ele nos retorna um JSON. Vocês se lembram? Agora há pouco a gente comentou lá no nosso app que nós habilitamos aqui por meio do Middleware o uso de objetos do tipo JSON. Então, aqui eu posso fazer esse retorno por meio de um objeto JSON. Então, eu criei aqui um objeto cuja propriedade eu chamei de message e o valor hello world. E é exatamente isso que eu estou retornando para o front-end ou a aplicação que consumiu essa nossa API. Uma aplicação relativamente muito simples até o momento, mas a gente, com isso, faz uma revisão geral aqui de como é que funciona uma API REST. Né? Alguns detalhes, né, interessantes. Nesse caso aqui, essa minha função, ela trabalha com esses dois parâmetros, o parâmetro REC e o parâmetro REST. No caso, eu só estou usando o REST, porque eu só estou retornando um JSON. Então, eu coloco aqui, ó, REST, quer dizer, esse método HTTP GET, ele vai retornar esse objeto, REST, esse objeto. E o return é exatamente para poder fazer isso. Tá? Então, e aqui embaixo a gente exporta a nossa rota. Essa aplicação vai mudar no decorrer das aulas, mas aqui deu para a gente poder ter uma ideia geral. A gente fez, inclusive, uma revisão, que vem a ser uma API, de como é que a gente executa a API e como é que a gente consome a API. Eu poderia estar utilizando, por exemplo, um Insomnium para poder consumir essa API, mas como essa aplicação ela oferece apenas essa rota, retorna um conteúdo. Opa, se tem alguém chegando aqui, opa, Dênio, boa noite, Dênio. Então, como a gente está simplesmente retornando essa mensagem, eu posso fazer isso diretamente aqui do nosso navegador. Então, repetindo, está aqui o nosso método GET, nosso método HTTP, né, GET, e onde nós declaramos essa rota. Então, no momento, a rota barra, então, no momento que eu executar aqui a minha aplicação, lá no meu navegador, coloquei o domínio localhost, porta 3333, rota barra, automaticamente eu vou interceptar, a minha aplicação vai interceptar nesse arquivo routes essa rota barra e vai retornar essa mensagem. Então, quando eu dou um enter aqui, ó, é exatamente isso que ele fez. Tá? Ele retornou esse objeto. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente criou essa nossa aplicação. Aqui estão as listagens, que vai estar disponível para vocês aqui também o resultado dessa aplicação. Então, nessa primeira parte da aula foi para mostrar para vocês a configuração de uma estrutura simples para uma aplicação que a gente vai desenvolver no decorrer das aulas, na construção dessa nossa API. Ok? Muito bem, eu vou dar uma pausa agora aqui na nossa gravação e a gente segue abrindo aí para perguntas, né, para discussão, e a gente continua no nosso bate-papo. Ok? Então, estou parando aqui a gravação e a gente continua daqui a pouquinho.